bem forte que Ele merece. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Tudo em paz? Pode sentar. Fique muito à vontade. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo. Vamos começar a semana na fé. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos começar a semana na fé. Deus vai honrar com toda certeza. 1 Timóteo capítulo 6, hoje ainda às 18 horas nós vamos ter a reunião empresarial. Nós fazemos uma vez no mês e hoje nós vamos fazer essa reunião, né? Voltada para os empresários. Quem deseja também ser empresário, nós fazemos essa reunião às 18 horas. 1 Timóteo capítulo de número 6. Lembra que a semana passada é basicamente a continuação da mensagem da semana passada. A semana passada eu pregava sobre o nosso direito à bênção, no que diz respeito, claro, à vida financeira. Quer dizer, nós temos o direito de sermos abençoados no que se diz respeito à vida financeira. Eu tenho direito à riqueza de Deus. Por quê? Lembra que semana passada nós pregamos? Jesus, ele se fez pobre para que fosse rico. Quer dizer, ele se fez pobre para que eu fosse rico, para que eu tivesse direito à bênção. Assim como eu tenho direito à cura, à libertação, às bênçãos do que se diz respeito à vida financeira, Jesus, ele também nos deixou direito, por direito nosso, a riqueza da parte de Deus. E é basicamente sobre isso que eu quero falar. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 10 diz assim, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de que, gente? De todos os males. O dinheiro que é a raiz de todos os males? Não. A Bíblia está dizendo que é o que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. O que é amor, pastor? É apego excessivo. A pessoa que ama, ela só pensa naquilo, ela é apegada àquilo. E a pessoa que tem o amor ao dinheiro, ela vive o tempo todo projetando a vida dela só para o dinheiro. É aquela pessoa que ela esqueceu da vida, ela esqueceu da família, ela esquece de Deus por causa do dinheiro. Quer dizer, ela é apegada ao dinheiro, e a Bíblia está dizendo que é a raiz de todos os males. Você vê, as maiores maldades que acontecem hoje é por conta do dinheiro. Você vê, briga por causa de dinheiro, é dívida. Você vê, nas maiores maldades é sempre dinheiro. Você vê que a família prefere se dividir por conta de herança, por causa de dinheiro. Mas é uma briga terrível por causa de dinheiro. O mundo é dividido por causa de dinheiro. A corrupção existe na política por causa de dinheiro. Quer dizer, tudo por causa de dinheiro. As pessoas deixam até a sua fé por causa do dinheiro. Você vê que inclusive ele está falando aqui até para pastores. E às vezes acontece isso até dentro da igreja. Pastores, padres, sacerdotes, tudo por causa do dinheiro. E a pessoa, ela precisa entender isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro faz mal a alguém? Não. O dinheiro, ele traz conforto. O dinheiro, ele faz a pessoa viver bem também. Alguns até dizem, o dinheiro não traz felicidade. Pode não trazer felicidade, mas traz o conforto. A pessoa consegue viver até um pouco melhor, mas por causa do dinheiro. Então a pessoa, ela precisa entender isso. É o amor ao dinheiro que faz o mal, que é a raiz de todos os males. Aí eu pregava na semana passada, você lembra? Abraão foi um homem pobre? Não, Abraão foi rico. Coloca na tela aí, Gênesis 13:2, ele vai colocar na tela ali. Abraão foi um homem rico, coloca aí. Eu pregava semana passada, coloca aí. Gênesis 13:2, olha lá, Isaac. Aí diz, e Abraão muito rico. Em quê? Em gado, em prata e em ouro. Aí o filho de Abraão, o Isaac, capítulo 26, versículo 13, ele vai colocar na tela. Vai na agilidade, Isaac. 26:13. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Continue o 14.
e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, quer dizer, muitos funcionários, de maneira que os filisteus invejavam. Isaac, filho de Abraão, rico também. Jacó, imagina, Jacó não recebeu a herança de Isaac. Jacó saiu de casa foragido. Para não dizer que ele saiu sem nada, ele só saiu com a botija de azeite. Lembra? Eu pregava semana passada. Ele só saiu com a botija de azeite. Mas ele mesmo assim se tornou rico. Por quê? Era a bênção que Deus tinha prometido a Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que todo mundo que viesse após ele, quer dizer, toda a descendência de Abraão seria abençoada. Aí você lembra que eu preguei de Gálatas capítulo 5, que nós temos a bênção de Abraão, é um direito nosso, é a nossa herança. Nós temos por herança por sermos filhos de Abraão. Quer dizer, o Jacó ele saiu sem a herança do pai, mas se tornou muito rico. Coloca aí na tela, Gênesis capítulo 30, versículo 43. Gênesis 30, 43, ele vai colocar na tela. Jacó também se tornou muito rico lá, e cresceu o varão de grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Quer dizer, o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Tanto é que Jesus tinha as obreiras dele que tinham dinheiro. Vai lá para Lucas capítulo 8. Olha as obreiras de Jesus aí, vai lá. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo de número 8. Deus não te preparou para ser o pior, Deus te preparou para ser o melhor. Então aceite ser o melhor, não aceite o pior. O pior é para o diabo e seus demônios. Para nós não, o servo de Deus tem que ter o melhor. Lucas capítulo de número 8, versículo 1, diz assim, ó: depois disto andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, agora 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, um homem muito importante, a esposa dele, Susana, a Joana, aí depois a Susana, e muitas outras, as quais o serviam com quê? Com seus bens ou as suas fazendas, com as suas riquezas. Quer dizer, imagina, aquelas obreiras, elas serviam a Jesus como podia, e uma delas era tão rica que servia com seus bens, que financiavam a obra de Jesus. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, Jesus ia dizer: não, você vai pegar esse valor e vai mandar embora, ou senão você vai parar de me seguir. Não, elas financiavam a obra de Jesus. Não, pastor, mas é porque o mancebo rico, aquele menino rico, aquele jovem rico, foi até Jesus e ele pediu a Jesus qual o conselho para entrar no céu, e Jesus diz: vende tudo que tem e dá aos pobres. Não, Jesus falou: você conhece o mandamento? Ele disse: conheço. Primeiro ele disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: bom, somente Deus, só um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Quais são os mandamentos? Aí foi falando, citando os mandamentos. E citou os mandamentos. Só que não só são 5 mandamentos, ele só deixou Jesus pregar 5 mandamentos. Jesus ainda tinha mais 5. Na metade da pregação ele interrompeu Jesus: ô Jesus, eu já conheço tudo, eu já conheço desde a minha juventude isso aí. E tem gente que é assim, né? Às vezes você quer ensinar algo, você quer mostrar algo, não, já sei, não precisa me explicar nada, eu já conheço, eu já sei de tudo. E aí Jesus disse: mas está te faltando uma coisa, vai ver em tudo que tem e dá aos pobres. Ele diz, a Bíblia diz agora que ele se retira triste, porque ele possuía muitos bens. Quer dizer, aquele homem era apegado ao dinheiro. Mais tarde, Jesus vai explicar aos discípulos. Jesus vai dizer: muito difícil é um rico entrar no reino de Deus. Mas por que, pastor? Aí o Pedro até vai dizer: mas Senhor, então ninguém vai entrar no reino de Deus.
Porque todo mundo busca riqueza, todo mundo busca ser melhor. Aí Jesus vai dizer: não, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aí Jesus vai explicar, quer dizer, era o amor que aquele homem tinha, o dinheiro. É por isso que é difícil o rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Por quê? Porque ele é apegado. Ele se apega. Quanto mais tem, mais quer ter. É assim ou não é? Quanto mais tem, mais quer ter. Por isso que é difícil. Mas mais tarde Jesus vai até dizer que se a pessoa largar tudo e servir ele, vai receber 100 vezes mais aqui na terra. Quer dizer, se aquele homem era muito rico, ele largasse tudo por Jesus, ele ia ficar muito mais rico do que era. Ele ia receber 100 vezes mais aqui na terra, ainda ia receber a vida eterna. Bobão. Se ele tivesse ouvido Jesus, ia ficar mais rico. Se ele tivesse feito o que Jesus falou, ia ficar mais rico. Não, entenda bem isso aqui. A Bíblia está dizendo agora, versículo 3: Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e Susana, e muitas outras, os quais serviam com seus bens. Aquelas mulheres tinham dinheiro, e elas serviam a Jesus com aquilo. O importante é a pessoa ser serva de Deus, ser servo de Deus, e aí sim Deus ele sempre vai honrar. Mateus capítulo 27, vai lá. Mateus 27, para você ter uma ideia. Vamos lá. Aqui é a continuação da mensagem da semana passada. Mateus capítulo 27. Versículo de número 57 também. Diz assim, ó. 27, 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era o que, gente? Discípulo de Jesus. Jesus morto, agora vai vir esse homem de Arimateia, o José de Arimateia, que vai pegar o corpo de Jesus e vai sepultar em seu sepulcro. Esse homem, a Bíblia está dizendo que ele era um homem rico. Cadê? Aqui, pronto, aqui, ó. Rico de Arimateia. Esse homem era rico. Era até um político. Rico. Mas a Bíblia está deixando aqui, não era simplesmente um homem bom, porque existem pessoas boas que só querem ajudar. Não, ele não era simplesmente um homem bom, ele era um discípulo de Jesus, ele era servo de Jesus, ele era rico e era servo de Jesus. Oh, amigo, amiga, irmão, irmã, entende bem isso. Jesus quer isso com você. Jesus quer te fazer alguém grande. Jesus quer te fazer até um defensor do reino dele. O José de Arimateia foi quem defendeu o corpo de Cristo. Jesus quer te fazer um defensor do reino dele. Quando as coisas estiverem difíceis até dentro da igreja, Jesus quer te fazer esse defensor, essa pessoa que vai até ajudar a obra de Deus. Jesus quer fazer isso. Jesus quer que você ajude não por necessidade, mas que você ajude porque você tem amor à obra de Deus, você tem condições a isso. Diga graças a Deus. Você está entendendo? É isso que Jesus quer fazer com você, porque você tem direito a essa bênção de Deus. Mas pensa, se o dinheiro fosse algo ruim, ele não deveria ser discípulo de Jesus. Ele deveria até ser um homem bom, mas a Bíblia não deveria dizer ali que ele era o discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo de Jesus. Falando agora de Davi, 1 Crônicas, vai lá. 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas 29. Vai lá, 1 Crônicas capítulo 29. Falando agora sobre Davi. O versículo de número 26. Versículo 29 e 26. Versículo 29 e 26 diz assim, ó: Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Foi o tempo que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém 33. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas
e honra. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O homem reinou com muita riqueza e honra. O homem foi poderoso, mas a Bíblia diz que era um homem segundo seu coração. Está lá em Atos, você vai colocar Atos capítulo 13, versículo 22. Quer dizer, foi um homem segundo o coração de Deus. Olha lá, ó. Porque Moisés diz, capítulo 13, versículo 22, capítulo 13, olha lá. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, falando de Saul. Saul foi rejeitado e agora levantou Davi como rei, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus e era um homem rico. Foi um homem que foi poderoso, tinha as bênçãos de Abraão sobre a sua vida, e ele também era um homem segundo o coração de Deus. Você está vendo que é um direito seu, a bênção. E essa oração que você tem que fazer é oração contra o mal. É entrar em juízo e dizer: ô Satanás, você tem que soltar a minha vida financeira, você tem que largar a minha vida financeira, porque é um direito meu, eu tenho direito às bênçãos de Deus. Não aceite o diabo de maneira nenhuma colocar na sua mente que isso está bom, que é desse jeito mesmo, que você tem que aguentar, que você tem que suportar, que é o normal da vida, que todo mundo é assim. Não aceite esse mal na sua vida. Se Deus ele te deu uma promessa, ele te deu uma palavra, você tem que segurar essa palavra de Deus. Não aceite o diabo colocar na sua mente: é normal, hoje em dia tudo é assim. Não, é porque comigo é diferente, eu tenho que me confortar com essa situação, me conformar com a situação que eu tenho vivido. Não, você tem que ser diferente, você tem que aceitar a palavra de Deus no seu coração. Se Deus está falando com você, segure essa palavra e vai mudar a sua vida no nome de Jesus. Muda a sua vida. Agora, quando a pessoa ela se conforma, aí não dá muito certo. Filho de Davi, segundo Crônicas, capítulo de número 9, versículo 22, coloca na tela, segundo Crônicas 9, 22. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Você lembra qual foi o pedido de Salomão quando Deus deu a oportunidade de pedir o que ele queria? Aqui ele não tinha pecado ainda não. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto daquele pedido de Salomão, porque ele poderia pedir muita riqueza. Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Deus se agradou tanto daquilo que deu bastante riqueza a ele. Que coisa bonita. Olha lá, ó. O rei Salomão era muito rico e sábio. Era mais rico e sábio do que qualquer outro rei da terra. Você está entendendo? Segura isso, segura essa bênção. É para você e Deus vai te honrar no nome de Jesus. Vamos terminar lá em Jó. Vai lá, Jó. Antes de Salmo está Jó, no meio da Bíblia, pronto. Jó, capítulo de número 1. Jó capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que a Bíblia diz: possuía ele, falando de Jó, Jó 1:3, possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos do Oriente. Jó era um homem muito rico. Segura isso, Jó era rico. Agora no capítulo de número 2, o próprio Deus falando, no versículo 3, Jó 2:3, Deus falando, ó: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu insultado
contra ele para o consumir sem causa. Olha isso, o próprio Deus está dizendo que Jó era um homem temente, Jó era um homem reto, tinha sinceridade no seu coração, era semelhante a Deus, coisa bonita, mas era um homem rico, poderoso. Eu já vi muitas pessoas chegarem na igreja e pedir uma bênção a Deus, vir na igreja procurando um emprego e depois ela some, desaparece. Ela conquista a bênção e desaparece. Não, a pessoa que é temente a Deus, ela continua com a bênção ou sem a bênção, ela continua sendo fiel a Deus, e Deus sempre honra. Meu amigo, seja fiel a Deus. O segredo da prosperidade é a sua fidelidade com Deus. A todo momento, entre a sua fé com Deus e entre qualquer causa financeira, prefira a sua fidelidade com Deus, prefira estar firme perante Deus, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele bem forte, que Ele merece.